Vamos falar do Bolsonaro? Você escreveu hoje sobre o Bolsonaro e a gente tem o vídeo dele num evento lá militar, chorando. A gente tem aí, Joelton. Ao vivo do Clube Naval de Brasília. Vamos acompanhar, portanto, essa cerimônia. Então, Duda, olhando essa cena, né, você fez uma pergunta interessante, né? O Bolsonaro ficou menor do que o bolsonarismo? Vai lá. É uma cena forte, né? Porque ele ganha um abraço e desata a chorar ali. Parece que a coisa estava muito, muito perto de acontecer, né? Que qualquer gatilho você sai chorando. Então, o antagonista colocou isso, uma matéria, acho que foi hoje de manhã, né? Que tem pessoas próximas ao Bolsonaro que estão dizendo que ele está com depressão, né? A gente sabe que ele está saindo muito pouco do Palácio da Alvorada. Foram 3 eventos militares nos últimos 10 dias, mas ele não discursa, então ele não fala, né? Ele, de fato, está com uma ferida na perna, né? Eu acho que o Carluxo publicou uma Postou foto uma da imagem. perna dele. Agora, a questão aí, Graeb, é que eu acho que ele realmente... existe uma demanda da parte das pessoas que votaram nele, 58 milhões de brasileiros, né? Existe uma demanda do pessoal que está na frente dos quartéis ainda, ou do pessoal que não quer, que está com medo do que o PT vai fazer com a Haddad, com o que vem aí, de que por líderes, né, políticos que peguem e façam essa crítica que a gente fez na capa da Cruzoé, né, que façam oposição, que estejam ali confrontando, né? E o Bolsonaro está se esquivando disso, ele não está falando, ele não está saindo, né? Você colocou, ele queria que perdeu a eleição já saísse para o outro assumisse, ele quer sair logo, né? E aí o que acontece é que esse movimento de apoiadores dele, quer dizer, ele ficou menor que o bolsonarismo, né? Essa que é a ideia, né? Não tá, ele foi o cara que juntou várias correntes políticas, então formou essa coisa do bolsonarismo, fez um pouco o que eu, comparando aqui com os Estados Unidos, né, o Ronald Reagan, lá nos anos 80, ele junta o pessoal que defendia armas, o pessoal que era contra o aborto e o pessoal liberal na economia, e isso vira os republicanos, né? Então, meio que você junta vários grupos. Na hora que o Bolsonaro não assume esse papel que se espera dele, o que a gente pode fazer é uma entrevista, essa nota que eu tenho que eu fiz com o José Niemeyer, né, que é um cientista político. Quando o Bolsonaro não assume essa postura que se espera dele, essas alas podem se separar, né? Não faz muito sentido o pessoal que é mais liberal na economia, tipo Paulo Guedes, entrar defendendo um movimento que é contra o aborto, né? O que é Vamos lembrar que religioso. o Paulo Guedes, no auge ali da pandemia, quando tinha um bullying quase dentro do governo para que ninguém usasse máscara, ele aparecia de máscara nos eventos né? O Paulo Guedes, ele tem lá o ideário ultraliberal dele, mas ele nunca sentiu muito à vontade com algumas pautas do bolsonarismo, né? Ele usava máscara, ele achava que tinha que usar e usava, não acompanhava, né, as ideias mais... E muitos também votaram no Bolsonaro por ser antipetista, né, contra a Exato. corrupção, né. Então, assim, a hora que ele não corresponde a essa expectativa, ele diminui de tamanho e o bolsonarismo, no fim, vai acabar meio que corre esse risco de acabar meio que se fragmentando, né. Uma vez que ele era o que unia isso aí tudo. Como diz aquele chavão, né, não existe vácuo na política, né, ou Exato. no poder.
se alguém não ocupa o espaço que está ali aberto, né, outra pessoa, outra liderança vai ocupar. Agora, existe essa liderança, né? Eu faço só uma observação. Eu acho que, assim, no começo, existia um propósito até no fato do Bolsonaro dar um passo atrás. Acho que teve um momento ali no comecinho que começou a existir uma conversa entre os manifestantes. Isso tinha toda a cara de ser orquestrado, né, de não ser uma coisa espontânea, no sentido de que não, é bom que o Bolsonaro fique afastado mesmo, porque a gente quer demonstrar que esse é um movimento espontâneo das massas brasileiras que estão pedindo ajuda para as Forças Armadas. Ou seja, quiseram blindar ali o Bolsonaro da ideia de que ele estaria pressionando as Forças Armadas para que elas entrassem no jogo. Só que já passou mais de um mês, né? E agora esse silêncio que se prolonga e que vai sendo acompanhado por imagens como essa, né, que mostram um cara fragilizado, um cara que parece que perdeu completamente a conexão com o cargo dele, que parece que não tem mais energia para governar e para fazer nada. Daí, realmente, né, não dá mais para achar que isso é tudo orquestrado de caso pensado, né? Exato. Acho que no começo eu concordo com você. Esse silêncio dele, imaginou-se que seria uma estratégia, né? Mas a hora que a gente vê ele aí lacrimejando na frente de um monte de fardado ali, né, situação super constrangedora, dá para ver que realmente é uma coisa não calculada, né? Ele realmente deve estar super abatido. É pessoal, né? É um problema pessoal mesmo. Enfim, e é isso, né? Interessa muito o reflexo que isso vai ter daqui para frente. Não me lembro se foi você ou se foi o cientista político que você entrevistou. Ele fala que, por exemplo, o Tarcísio, ele não tem as características pessoais para fazer essa fusão ali, né, das pautas econômicas com as pautas mais conservadoras de costume, né? Outros nomes também da direita, né? O Zema, né? O Zema. Também não é um cara que traz essa pauta de costumes, né? Não. Eduardo Leite também. Bom, Eduardo Leite é mais terceira via, né? É mais um. Mas enfim, são pessoas mais parecidas com a centro-direita tradicional, que sempre foi muito preocupada com o tema econômico, né? Com abertura de mercado, com responsabilidade fiscal, enfim, os temas tradicionais, né, da época do PSDB e tudo mais. Novidade que o Bolsonaro trouxe, acho que é muito bem observado, foi conseguir casar essa pauta que já existia com uma pauta de costumes que estava marginalizada, né? E não parece ter uma pessoa no mercado, nesse momento, com a força pessoal, simbólica, sei lá, como dizer, que o Bolsonaro teve, né? Eu não enxergo esse personagem. Também não. E ele é isso. Ele conseguiu ser muito bem sucedido, tendo em vista as circunstâncias que haviam, né, em 2018, Lula preso, ranço antipetista, anticorrupção. Essa grande parcela da população brasileira conservadora no costumes, que nunca tinha tido alguém realmente falando, né, representando eles contra o aborto e contra LGBT e tudo mais. Então, assim, ele consegue unir essas pessoas que não tinham representante com o ranço antipetista e a necessidade de uma economia mais liberal, né? Que ficou evidente que a privatização só fez bem ao Brasil. Exato. E a gente tinha governos petistas que eram contra isso, né? Que defendia também a reforma trabalhista. Então, assim, é uma coisa meio apoiar a economia baseada nas evidências, né? Também a gente... Então, esse cara meio que fez tudo isso. Exato. Só que agora a situação que a gente está vendo é triste, né? Ele chorando aí
E meio Enfim, que... o Lula não é a Dilma. O que eu quero dizer com isso é que a Dilma era uma política, não era uma pessoa da política. Ela era muito ruim, em todos os sentidos. Sim. O Lula é mais habilidoso, ele sabe o que ele está fazendo, né? Você pode gostar ou não, mas é uma pessoa que sabe fazer política. Se tiver um governo bem sucedido nos quatro próximos anos, né, o tal ranço antipetista pode não existir, ou tá reduzido daqui a 4 anos. Sim. O que eu quero dizer com isso é que se torna mais difícil mobilizar a emoção das pessoas, como ele conseguiu fazer em 2018 e conseguiu, de certa forma, fazer em 2022 também, né? Então, as circunstâncias para uma candidatura de direita em 2026 podem ser mais complicadas do que a dessas últimas 2 eleições, né? Então, é mais isso a se levar em conta, né? Vai depender muito do desempenho do Lula. Exato. Quanto que o Lula vai querer repetir os mesmos erros do passado, ou se ele vai optar por um governo mais Sensato. centrado, mais sensato, isso aí, e com uma frente maior, né, uma frente ampla e tudo mais.